da tela. Só me deem um retorno se vocês estão conseguindo ver os slides em tela cheia, por favor. Estamos sim. Então tá, Aliás, tá cheia não, tá com aquele quadro. Agora sim. perfeito. Então, gente, bom dia novamente. A gente vai dar início à nossa aula. Hoje a gente vai falar do metabolismo do glicídico, então do metabolismo de carboidratos, principalmente glicose, e vamos falar um pouco da fisiopatologia do diabetes. Então, o objetivo da aula é entender como é que funciona o metabolismo, assim, relembrar, né? Porque isso são conteúdos já que vocês já trazem na bagagem de vocês, mas é importante a gente dar uma revisada, dar uma pontuada para a gente entender um pouco da fisiopatologia do diabetes, que foi tema da nossa aula passada. Na aula passada a gente viu como que é o diagnóstico laboratorial, né, os aspectos laboratoriais do diabetes, então como que é o diagnóstico, como que faz o acompanhamento. E hoje a gente vai dar um pouco uma retrospectiva, né? A gente vai falar um pouco como que o diabetes começa, quais são os tipos, como que a doença se instala, tá bom? Qualquer dúvida, vocês já sabem, podem interromper a aula ou podem deixar para o final da apresentação. Também podem entrar em contato por e-mail lá no mural da turma, para se tiver alguma dúvida, algum questionamento. Então, quais são as fontes, né, de carboidratos principais que a gente obtém da dieta? Então, a gente obtém os carboidratos principalmente da lactose, que é aquele disacarídeo. Lembrando que os disacarídeos são moléculas que têm duas moléculas de monossacarídeos ligadas por uma ligação beta-glicosídica. Então, a lactose é um disacarídeo, que é a união glicosídica de uma molécula de glicose com uma molécula de galactose. A gente também obtém, talvez, a principal fonte de carboidratos na nossa dieta, que é o amido. O amido, ele é um polímero de glicose, então ele é um polissacarídeo, então ele é uma cadeia longa de unidades monoméricas de glicose, então são unidades de glicose que se repetem por ligações glicosídicas. O amido, ele é um polissacarídeo de cadeia ramificada, então são cadeias ramificadas no carbono alfa 6 ou beta 6, eu acho que beta 6, tá? A sacarose é outro disacarídeo, então aqui são duas moléculas, uma molécula de maltose e uma de glicose, ligadas também por uma ligação beta-glicosídica. A frutose e a galactose. Galactose e frutose são monossacarídeos, tá? E a própria molécula de glicose, que é um monossacarídeo. Todos esses carboidratos, né, que a gente obtém na dieta produzem resposta glicêmica similar se ingeridos nas mesmas quantidades, tá? Então, aqui são as principais fontes de carboidrato. Para cada carboidrato desse, a gente tem enzimas digestivas específicas. Então, por exemplo, na lactase, a amilase, a gente sabe que nós temos dois subtipos, a amilase salivar. Então, a gente já tem o processo de digestão já começa na boca, né, na cavidade oral, com ali a secreção das glândulas salivares, que vão, né, vão secretar ali a amilase salivar, e nós temos também a amilase pancreática. Então, uma enzima extremamente, né, responsável pela hidrólise das moléculas de amido. Então, você já tem ali uma quebra, por isso que quando a gente come uma coisa, um alimento rico em amido, e a gente fica mastigando por muito tempo esse alimento, a gente tem um sabor doce, porque já vai ter ali uma quebra dessas moléculas de amido em glicose. Sacarase, para sacarose, galactase e frutase, tá? Então, quais são os pontos-chave que a gente precisa entender para, né, sedimentar bem aqui essa aula? O fornecimento contínuo de glicose, ele é essencial para a sobrevivência, por quê? Como eu já falei, né, o cérebro, nosso tecido nervoso, né,
esse sistema nervoso central, né, no caso o cérebro, ele tem muito pouca capacidade de processar outras fontes de energia. Então, ele é extremamente sensível às variações de glicose sanguínea. Eu até comentei na aula passada da síncope, né, que os pacientes, os indivíduos que têm hipoglicemia, eles têm aquela letargia, então eles tendem a ter sintomas, síncopes desmaios, sentem-se vertigem, a pressão cai. Tudo isso porque o cérebro ele é muito sensível às concentrações de glicose. Ele consegue processar um pouco, utilizar uma fonte alternativa que são corpos cetônicos, mas numa capacidade limitada. Por exemplo, o músculo esquelético ele consegue processar no início, a principal fonte é a glicose. Tanto que o tecido do músculo esquelético ele armazena a glicose na forma de glicogênio. Mas no exercício a longo, né, de longa duração, ele processa muito mais ácidos graxos, né? Então, e se isso persistir, ele faz inclusive metabolismo anaeróbico, né? Então, processando gliconeogênese, né, gliconeogênese a partir de moléculas não glicídicas e faz metabolismo anaeróbio, né, e dando como produto lactato, mas ele também consegue processar, por exemplo, aminoácidos e proteínas. O cérebro ele não consegue fazer isso, né? Ele consegue basicamente processar, utilizar a glicose para a fonte de ATP. Então, a glicose é também o combustível preferencial, como eu já falei, utilizado pelo músculo durante as fases iniciais do exercício. E a insulina e o glucagon são os principais hormônios que regulam a disponibilidade de glicose, sua concentração plasmática e, em geral, o estado do metabolismo energético. Então, a gente viu que o cérebro ele precisa basicamente utilizar a glicose. Só que o nosso organismo ele precisa manter uma concentração relativamente constante ou com pouca variação ou em níveis basais de glicose. Isso vai depender do estado alimentado, do estado em jejum que o paciente se encontra. Então, no estado alimentado, a pessoa ingere né, na dieta, que é, por exemplo, no café da manhã ou no almoço, aquela concentração, aquela dieta rica em carboidratos, principalmente amido, glicose, frutose, que a gente viu no slide anterior. Então, a nossa tendência é o quê? Que a glicose suba. A nossa glicose plasmática suba porque o nosso intestino, nosso trato gastrointestinal está fazendo a digestão, né, com as enzimas digestivas, e está prontamente absorvendo a glicose. A glicose ela é permeável nas células ali de revestimento do tecido do gastrointestinal e ela cai na corrente sanguínea. Então, a nossa glicose plasmática ela sobe, obviamente, mas essa glicose ela não pode ficar todo o tempo alta, né, no estado de hiperglicemia. Então, os hormônios, e aí no caso a insulina vai agir nos nossos órgãos, nos tecidos alvos, para o que? Armazenar esse excesso de glicose nos tecidos de armazenamento, principalmente no fígado e no tecido muscular esquelético. Ao passo que no estado em jejum, a gente não tem esse aporte da dieta. Então, por exemplo, né, quando a gente passa a noite dormindo, a gente está em jejum, dependendo do tempo que a gente vai se alimentar, ou principalmente no intervalo entre essas refeições. Tudo bem? Então, aqui a gente vai ter um estado de hipoglicemia, a gente não vai ter o aporte de glicose pelo trato gastrointestinal, mas nós temos reserva de glicose. Então, a gente precisa manter o nosso metabolismo basal. Então, o organismo ele precisa manter essa concentração de glicose para o cérebro, principalmente, processar e continuar suas funções. Então, age aqui mais o glucagon e os outros hormônios contrarregulatórios ou contrarreguladores. Então, eles vão tirar a glicose das suas reservas, né, principalmente na forma de glicogênio, para manter essa glicose plasmática livre e disponível para os tecidos, né, principalmente aqueles tecidos que não conseguem processar outras fontes de energia. A preferência sempre vai ser para a glicose, em seguida para as gorduras, principalmente ácidos graxos, e em seguida, né, no jejum muito prolongado, nos estados de inanição, a gente vai começar a degradar proteínas, né? Proteínas e aminoácidos. Então aí também começa um outro processo de jejum muito mais prolongado que pode ser inclusive patológico ou danoso para o nosso organismo.
E aí a gente precisa lembrar um pouco da morfologia do pâncreas, né? Então, o pâncreas, eles têm essas unidades funcionais, né, que são chamadas ilhotas de Langerhans. Então, nós temos 3 tipos de células ou ilhotas, né? As células alfa são responsáveis pela produção e secreção do glucagon, as células betas pela insulina. Nós temos aí um terceiro hormônio, que é chamado somatostatina, que é a célula delta. Então, a somatostatina, ela meio que regula os dois outros, né, os dois outros hormônios pancreáticos, o glucagon e a insulina. E a gente vale lembrar que o pâncreas, ele é um órgão ou uma glândula mista. Então, ele tem tanto função endócrina, porque ele, né, produz e secreta hormônios, né? Então, são esses 3 hormônios principais. E ele também tem secreções exócrinas, né? Que são produtos assim que são liberados diretamente na cavidade ali, na cavidade do duodeno. Então é a amilase, a lipase, né, que são as 2 principais enzimas aí digestivas produzidas pelo pâncreas. A amilase, como eu já falei, ela é responsável pela digestão, pela hidrólise do amido, e a lipase pela hidrólise ou digestão de lipídios. Então a gente precisa lembrar, além de outras enzimas também, tá? Então sempre lembrar lembrando um pouco aqui da morfologia do pâncreas, tá? Então, numa lesão pancreática grave, num trauma, numa pancreatite aguda, ou então num trauma. Então, quando você tem lesão dessas células, né? Uma lesão celular significativa, você pode desenvolver um distúrbio do metabolismo de carboidratos, né? Não em função de um processo endócrino propriamente dita, como é no diabetes, né? Mas sim por causa de uma lesão externa, num processo infeccioso, né? No abdômen agudo. Pode acontecer que o paciente evolua com um distúrbio do metabolismo glicídico. Então, aqui é resumindo um pouco do que já foi falado. Então, os carboidratos são ingeridos na dieta aqui no trato do tubo, do trato gastrointestinal. Esses carboidratos complexos, principalmente o amido, né, os disacarídeos, eles são processados e hidrolisados em glicose, frutose e galactose. Esses monossacarídeos são amplamente absorvidos, né, vão ser processados principalmente no fígado, então o fígado vai transformar frutose e galactose em glicose e também vai absorver diretamente a glicose para reservar isso em glicogênio, fazendo a glicogênese, né, que é a síntese de glicogênio. O glicogênio também é um polissacarídeo de reserva, então ele é formado por unidades monoméricas de glicose, é um polissacarídeo extremamente ramificado, né, de cadeia longa e ramificada. Ele é do tipo homopolímero ou homopolissacarídeo, porque ele é formado apenas por uma unidade monomérica, que é a glicose, tá? Então, em toda a glicose também em excesso, ela é armazenada na forma de gordura. Então, por isso que a gente fala que a pessoa que come muito, né, que come muito açúcar, comidas doces ou carboidratos, também há reserva de triglicerídeos, né? Lembrando que tem uma molécula de glicerol, que é um álcool também que pode formar aqui glicose no final. Então, a gente armazena energia na forma de glicogênio, o excesso de glicose é armazenado na forma de glicogênio e também na forma de triglicerídeos, principalmente no tecido adiposo. A glicose presente no plasma ela é amplamente distribuída para os tecidos periféricos para formar a molécula energética de ATP, fazendo o metabolismo oxidativo, né? Então, a gente vai formar a molécula de ATP, produzindo CO2 e água. O CO2 a gente viu, a gente sabe que ele é então eliminado da célula, cai na corrente sanguínea e é transportado na molécula de hemoglobina que é dentro dos eritrócitos para ser excretado na respiração. Tá? Então, a gente precisa da glicose livre no nosso plasma para ser utilizada pelos tecidos periféricos, principalmente o cérebro, tá? E todo aquele excesso de glicose é então armazenado na forma de glicogênio e também de triglicerídeos. Quando a gente tem, né, então dando exemplo aqui, no estado de jejum, no estado não alimentado, que tem essas, né, a gente não tem um aporte de glicose, de carboidratos pelo tecido
pelo trato gastrointestinal, a gente tem a capacidade de formar glicose a partir de outras fontes. Então, o que é chamado de gliconeogênese. Então, a gente tem alguns substratos, a gente é capaz de sintetizar a glicose a partir de moléculas de glicerol, a partir de aminoácidos e a partir de lactato. Então, a gente faz a gliconeogênese, que é a formação de moléculas de glicose a partir de moléculas não glicídicas de não outros monossacarídeos. E a gente quebra as reservas de glicogênio, fazendo a glicogenólise. Então, quando a gente tem uma queda de glicose no plasma, a nossa primeira reserva, que é o glicogênio, ela começa a ser quebrada. O glicogênio são moléculas, né, que se repetem de glicose. Então, você hidrolisa ali quebra aquela ligação glicosídica, libera a glicose para o plasma. Tá? Então, a principal reserva de glicogênio é o fígado e o músculo esquelético. O músculo esquelético ele não consegue fazer gliconeogênese, então ele não consegue processar outras fontes de energia para formar glicose. E ele também não quebra glicogênio disponibilizando para o plasma. Ele consegue quebrar glicogênio para utilização própria. Tá? Então, ele faz aqui essa glicogenólise é mais restrita mesmo ao fígado. Então, resumindo, o metabolismo é direcionado para salvaguardar o fornecimento contínuo de glicose. A glicose é armazenada como glicogênio e pode também ser sintetizada a partir de compostos não glicídicos. Também lembrar que todo excesso de glicose também é armazenado nos tecidos adiposos do nosso organismo. Então, ele sintetiza triglicerídeos ou triacilglicerol a partir de glicose. Tá tranquilo, gente, até aqui? Alguma dúvida? Então, vamos prosseguir. Então, como é a homeostase da glicose? Novamente, a gente tem ingestão de alimento pelo trato gastrointestinal, então vai processar os carboidratos mais complexos e absorvendo aí, né, no tecido de revestimento do trato gastrointestinal, absorvendo a glicose. Então, no trato gastrointestinal, a gente vai começar a liberação dos hormônios incretina, principalmente o GLP, que é o peptídeo semelhante ao glucagon 1, e o GIP, que é o polipeptídeo insulinotrópico dependente de glicose. Vai ter a ativação desses dois hormônios. Então, por isso que a gente fala, é muito comum no laboratório, né, a gente pede que o paciente vá em jejum, e o paciente, às vezes, não faz o jejum corretamente. Então, mas eu tomei um chá, não tinha açúcar, eu tomei café sem açúcar, né? Eu comi, mas não foi um chiclete sem açúcar. Tudo isso interfere no exame, por quê? Porque a partir do momento que você dá o processo de mastigação ou de ingestão de qualquer coisa pelo trato gastrointestinal, a não ser a água, por exemplo, você tem a liberação desses hormônios incretina. Então, querendo ou não, você vai ativar o seu metabolismo glicídico. Então, você vai ter uma alteração, pode ter uma alteração da sua concentração de glicose plasmática. Isso pode ser interferente no seu exame. Então, você pode ter um resultado falsamente elevado ou falsamente diminuído por conta da ativação desses dois hormônios, né? Principalmente pelo processo, né, da gastrina, também no estômago que está envolvido por esses dois peptídeos. Esses dois peptídeos eles vão, né, agir sobre o pâncreas, nas células beta e alfa, sinalizando para que aumentem a secreção de insulina das células beta, então isso aqui é dependente da glicose, e diminui a concentração de glucagon das células alfa. Então o GLP ele vai diminuir a concentração de glucagon, ou seja, ele vai interferir, ou seja, aumenta a insulina e diminui o glucagon no estado alimentado. Todas essas duas ações são dependentes da concentração de glicose. Por fim, né, essas células pancreáticas, esses hormônios vão agir nos tecidos periféricos, aumentando a captação periférica de glicose, seja pelo tecido adiposo ou pelo músculo esquelético. No fígado, né, o aumento de insulina e a diminuição do glucagon vai diminuir a produção hepática de glicose. Então, ali vai ter um aumento de glicose no plasma.
E esses órgãos, né, tecido adiposo, musculoesquelético e o fígado vão realizar o controle, né, da glicemia, ou seja, da concentração plasmática de glicose. Aqui é um quadro resumitivo dos hormônios principais envolvidos no metabolismo, na homeostase da glicose. Então, apesar das grandes flutuações na oferta e na procura, né, na demanda de carboidratos, a concentração de glicose no sangue, em geral, ela é mantida dentro de um intervalo relativamente estreito. Então, se você fizer a sua glicemia ao longo do dia, né, nos estados entre as refeições, você vai ver que sua glicemia ela não tem tantas variações. Ou, né, se você for um indivíduo sadio, não tiver uma síndrome metabólica, ou não for diabético, essas concentrações elas tendem a ser, elas sobem no estado alimentado e depois caem ao nível basal no estado em jejum. Por quê? Por causa das ações desses hormônios. Então, a gente já falou da insulina, já falamos do glucagon, mas nós temos outros hormônios envolvidos. Nós temos a somatostatina, que age indiretamente, né, que é um hormônio que age, né, de forma indireta, então tem essa linha tracejada. Nós temos aqui a epinefrina ou adrenalina, que também é um contrarregulador. Nós temos o hormônio do crescimento, que também é um contrarregulador, e o glucagon, que é o principal contrarregulador da concentração de glicose. A insulina ela vai diminuir aqui a captação de glicose ou inibir a captação de glicose pelo músculo, vai induzir a captação de glicose pelo tecido adiposo, tá? Indiretamente vai reduzir a gliconeogênese e a glicogenólise. Então, aqui, como eu falei, a insulina é o principal regulador e os contrarregulatórios ou contrarreguladores principais é o hormônio glucagon, a adrenalina e o hormônio do crescimento. Então, a gente vai começar falando da insulina. É um hormônio proteico, peptídico, produzido pelas células beta das ilhotas de Langerhans, como a gente falou no início. A insulina humana ela tem uma massa molecular de 5 kilodaltons, 5,8 kilodaltons, constituindo de 51 aminoácidos em duas cadeias, cadeias A e beta, que são unidas por pontes de disulfeto. Então, aqui nós temos as pontes de disulfeto ligando as duas cadeias peptídicas. Então, aqui a gente tem a primeira cadeia peptídica, aqui é a segunda cadeia peptídica e aqui as ligações de sulfeito ligando as duas cadeias. Então, no nosso pâncreas, né, nas ilhotas, eles armazenam um peptídeo que é a pré-proinsulina. A pré-proinsulina é essa molécula, uma molécula grande que tem aqui o peptídeo C ligado a essa molécula. O peptídeo C, ele é responsável pela estabilização. Ele não tem uma função biologicamente ativa parecida com a insulina, mas ele é importante para a complexação da forma, da estrutura dessa insulina. Então, ele tem uma função secundária. A pré-proinsulina ela é clivada, o peptídeo sinal ele se desprende, né, e fica só a proinsulina. Então, a proinsulina ela fica ali preparada já no fígado, perdão, no pâncreas, né, para ser então clivada quando necessária em insulina e liberando peptídeo C, juntamente com a insulina. Então, vocês percebem que o pâncreas já fica ali no preparo, né, já fica ali resguardado, para quando você tem aquele aumento de glicose sanguínea e você tenha a insulina agindo, tá? Então, ela é clivada ali, ela depende principalmente daqueles dois hormônios que eu falei para vocês, né, do GLP-1, do GIP e também de outros assim, de outros estímulos do sistema nervoso, né, outros tipos de retroalimentação, feedback, né, mas principalmente são sensíveis à concentração de glicose no plasma. O peptídeo C ele é liberado em concentrações muito semelhantes à concentração de insulina. Então, como a gente falou na aula passada, ele é um excelente marcador para a função das células beta. Por quê? Principalmente porque ele não tem função ativa, ele não é processado pelo fígado e ele é excretado pelos rins. Então, dessa forma, ele vai te dizer como está a sua ação da sua célula beta. Porque a insulina, rapidamente no plasma, ela tem uma meia-vida muito curta.
Em contrapartida, o peptídeo C não, ele é mais estável no plasma, então você não consegue dosar insulina no plasma, principalmente naqueles pacientes que são diabéticos tipo 1, que fazem reposição de insulina. Não faz sentido, não tem muito valor diagnóstico, não tem muito valor clínico a dosagem de insulina nesse caso. Então, você indiretamente, você vê como é que está a produção ou a ação ou a função da célula beta a partir da dosagem do peptídeo C no plasma. Então, daí a importância desse peptídeo. Então, aqui é um pouco de um gráfico mostrando a ação da insulina. Nós temos duas fases. Nesse gráfico, né, dessa linha verde, nós temos o indivíduo sadio. Aqui, a partir do momento, nesse ponto zero, que você tem a ingesta de carboidratos, você automaticamente aumenta a secreção de insulina. Tem um estímulo na célula beta para liberar, secretar insulina, encontrando um pico aqui. Esse pico logo cai, né? A partir aqui dos 20 minutos cai essa concentração de insulina e nós damos início a uma segunda fase, que ela dura mais, né? Ela é mais lenta e novamente ela vai depois cair aos níveis basais. No diabetes tipo 2, essa secreção ela é mais tardia, mais lenta, ou seja, a célula beta ela já tem uma dificuldade de secretar e liberar essa insulina. Então, aqui o pico, né, nós temos apenas uma curva e depois cai mais rapidamente, semelhante com o paciente sadio. Então, aqui, se você for fazer a investigação da insulina no paciente com diabetes tipo 2, você vai perceber que essa curva é diferente. Não temos essas duas fases aqui delimitadas. Isso deve-se basicamente àquela deficiência, principalmente a longo prazo, o diabético tipo 2, que, né, que são doentes assim há muito tempo, que fazem um controle muito ruim, você vai tendo a lesão, né, a disfunção da célula beta já pronunciada e vai se tornando até semelhante ao diabético tipo 1. Então, a glicose é o principal estimulador da secreção de insulina. Então, a insulina ela é glicose dependente, ela depende da concentração plasmática da glicose. E os outros estimuladores são aminoácidos, principalmente aminoácidos de cadeia ramificada, estimulação do nervo vagal, né, estimulação vagal, e hormônios secretados pelos intestinos, que são as incretinas, como a gente já falou nos slides anteriores. Como que é o mecanismo de ação da insulina? As células, elas têm esse receptor, que é um receptor transmembrana de insulina. A insulina liga-se a esse receptor. Esse receptor ele tem a capacidade de autofosforilação. Então, ele se autofosforila. Então, essa fosforilação desse receptor de membrana, ele aqui induz a fosforilização de outros sinalizadores intracelulares, como GAB1, IRS1, SHC, GRB2, né? Também induz as proteínas adaptadoras. Essas proteínas ou esses sinalizadores, como SHC e GRB2, eles podem induzir a proliferação e diferenciação celular. Então, é por isso que o paciente, o indivíduo adolescente, né, que está aí na puberdade, ele tem uma homeostase da glicose um pouquinho diferente do indivíduo adulto saudável. As grávidas também têm um metabolismo, têm um estado hiperglicêmico que a gente chama estado hiperglicêmico transitório, tanto na puberdade quanto as grávidas, eles têm um estado hiperglicêmico porque vai estar induzindo também a proliferação e diferenciação celular. Então, a insulina ela também tem essas ações secundárias. Mas o principal é a fosforilação do inositol trifosfato. Então, ele vai dar início, essa fosforilação vai dar aqui as sinalizadores celulares, né, que vai ativar a proteína quinase C. A proteína quinase C ela vai ser responsável também indiretamente por induzir a translocação do GLUT4, que está intracelular, para a membrana plasmática. A gente vai ver o que é esse GLUT4. Também a PDK1, né, que foi ativada pelo fosfitol, o inositol trifosfato, vai induzir a glicólise, a síntese de ácidos graxos e também a apoptose, e também vai induzir a produção e a translocação do GLUT4. O GLUT4 é o que nós falamos que são um facilitador do transporte de glicose. Então, ele vai se translocar
para a membrana citoplasmática na membrana da célula. Então, quais são os efeitos metabólicos da insulina? Ela promove o anabolismo, então armazenamento de carboidratos, lipídios e síntese de proteína, anabolismo em relação à glicose, e ao mesmo tempo ela vai suprimir as vias catabólicas. Tem alguma dúvida, gente, do slide anterior, da sinalização da insulina, da ação da insulina? Podemos seguir, então? Então, resumidamente, né? O aumento de glicose do plasma induz a ação nas células beta para a liberação da insulina, o aumento de aminoácidos no plasma, então, a partir também da nossa digestão. Então, a partir do momento que a gente ingere uma refeição rica, né, em proteínas, né, principalmente proteínas de origem animal, ou mesmo aquelas proteínas de origem vegetal, você vai ter a digestão liberando aminoácidos e absorvendo aminoácidos também pelo trato gastrointestinal. Esse aumento de aminoácidos no plasma, derivados né, oriundos da digestão, ele também vai ativar as células beta do pâncreas. Os incretinas, né, do intestino, GIP e GLP-1 também induzem a liberação de insulina. Em contrapartida, a sinalização simpática e a adrenalina circulante, elas inibem a secreção de insulina no pâncreas, enquanto os neurônios parasimpáticos eles induzem a liberação de insulina pelo pâncreas, né, pelas células beta-pancreáticas. E quais são os efeitos metabólicos da insulina, resumidamente? No fígado, vai induzir ele é um regulador, né? Então ela vai induzir pelo GLUT2 a entrada de glicose essa glicose em excesso, ela vai ser armazenada na forma de glicogênio. Também vai ter a glicólise, né, gerando piruvato e sendo substrato, então, para o ciclo do ácido tricarboxílico, esse formando a acetilcoenzima A. A acetilcoenzima A, ela é o principal substrato para a lipogênese, então, para a produção de ácidos graxos. Então, a gente já viu que o excesso de glicose também vai ser armazenada, seja na forma de glicogênio, mas também nas formas de ácido graxo, porque esses ácidos graxos vão se conjugar com o glicerol, que também vai ser aqui um produto de metabolismo da glicose, formando o triacilglicerol. O triacilglicerol é a mesma coisa que triglicerídeos. Os triglicerídeos eles podem cair na corrente sanguínea, né, na forma de VLDL, que é uma lipoproteína que transporta, né, de muita alta densidade no plasma. Tá? A VLDL é uma lipoproteína também muito envolvida na doença cardiovascular, na dislipidemia. Né? A entrada de aminoácidos também pelo fígado, né, pelos hepatócitos, vai induzir no fígado a síntese proteica, principalmente de albumina e de outras proteínas plasmáticas. Então, vão servir como substrato para a produção de fatores de coagulação, né, proteínas do sistema complemento, imunoglobulinas, entre outros. Mas também vai ter a formação de um produto que é o piruvato, e o piruvato é o principal substrato para a produção de acetilcoenzima A, que entra no ciclo do ácido tricarboxílico. No músculo, principalmente no músculo esquelético, a gente vai ter um outro transportador, que é o GLUT4. A mesma forma vai ser facilitada, esse transportador ele vai facilitar a entrada de glicose na célula do músculo esquelético, né, no miócito. Também vai induzir a síntese de glicogênio, então a célula muscular ela vai armazenar a glicose na forma de glicogênio e da mesma forma vai haver a glicólise para a formação de piruvato e entrada, né, no ciclo do ácido tricarboxílico. No tecido adiposo, a glicose vai entrar com um cotransportador com potássio, então da mesma forma, vai entrar no ciclo do ácido tricarboxílico, né, a acetilcoenzima A vai servir de substrato para a produção de ácidos graxos, que vai se conjugar com o glicerol 3-fosfato. O glicerol 3-fosfato mais 3 cadeias de ácidos graxos vão formar
os triglicerídeos e vão ser armazenados aqui no tecido adiposo, tá? Alguma dúvida, gente, até aqui? Perfeito. Então, o aumento de insulina no plasma no fígado vai fazer com que haja aumento da captação de glicose, o aumento da síntese de glicogênio e a síntese de triacilglicerol ou triglicerídeos, e, ao mesmo tempo, a redução de corpos cetônicos. Nos adipócitos, ela vai aumentar a utilização e captação da glicose e aumento também da produção de triglicéridos ou triglicerol. No músculo, aumento da captação e utilização da glicose, a síntese de glicogênio e também a síntese proteica. E aqui a gente vai falar um pouco dos transportadores facilitadores de glicose humana, que são os GLUTs. Um dos efeitos fundamentais da insulina é aumentar a captação da glicose nas células através dos GLUTs, né, que são os transportadores. O transporte de glicose para as células é modulado por essas duas famílias proteicas. A primeira é o transportador de glicose dependente de sódio, que promove a absorção de glicose e galactose a partir do lumen, né, da luz do intestino delgado e sua reabsorção na urina do rim. Então, a nossa urina no rim, né? Nosso sistema renal, os túbulos, ele tem capacidade de reabsorver a glicose que foi excretada. Então, é um outro mecanismo com o qual a gente consegue também manter a nossa concentração de glicose de certa forma, ali modulando essa concentração de glicose no plasma, seja no intuito de excretar o excesso ou de reabsorver o que foi excretado. A segunda família de transportadores são os transportadores facilitadores de glicose ou GLUTs, que são localizados na superfície de todas as células. Como todas as células precisam da glicose para o seu metabolismo, todas as células vão expressar esses transportadores. Nós temos a classe 1, que é o GLUT do 1 ao 4, classe 2, GLUT 5, 7, 9 e 11, e a classe 3, 6, 8, 10, 12 e 14. Aqui nós temos um pouco da distribuição desses GLUTs. O GLUT1 ele tem ampla distribuição, principalmente no cérebro, rim, colo e tecidos fetais. Então, ele é responsável pelo transporte da glicose basal. O GLUT2 ele vai estar localizado nos hepatócitos, no fígado, nas células beta do pâncreas, intestino delgado e rim. É um transporte de glicose sem taxa de limite. O GLUT3 ele também tem ampla distribuição, principalmente nos neurônios, placenta e testículos. A principal função é transporte de glicose nos neurônios. GLUT4 no músculo esquelético, músculo cardíaco e tecido adiposo, como a gente viu. Também ele é estimulado pela insulina, ele é dependente de insulina. E aqui a gente tem os outros GLUTs, tá? E a localização desses. A entrada de glicose e insulina independente nas células é mediada por proteínas conhecidas como transportadores de glicose. Qual que é, então, a ação da insulina? Estimula a captação de glicose nos tecidos adiposos e musculares, promove a conversão de glicose em glicogênio para armazenamento hepático e muscular, inibe a produção de glicose pelo fígado, estimula a síntese proteica, inibe a degradação de proteínas e aumenta a síntese de ácidos graxos, triglicéridos e glicerol. Resumidamente, o que a insulina faz? Retira o excesso de glicose do plasma e inibe, de certa forma, a produção e a liberação de glicose por outros tecidos para o plasma. Então, ela é um regulador da glicose. Ela quer inibir, evitar o excesso de glicose no plasma e também inibir, né, ela quer retirar o excesso de glicose no plasma. A gente sabe que o excesso de glicose no plasma é prejudicial. Eu falei na aula passada, então só relembrando, o excesso de glicose no plasma perturba a pressão osmótica do plasma e a glicose em excesso, né, por ser uma substância com alto poder redutor, pode ligar-se covalentemente a outras proteínas, por exemplo, hemoglobina glicada, albumina, proteínas da bainha de mielina. Então, aí vai ter uma lesão, né, no tecido nervoso. Então, a glicose no plasma ela é prejudicial de vários sentidos, né?
Então, por isso a insulina ela vai retirar. Justamente por isso ela tem aquele pico logo após o estado alimentado. Então, a partir do momento que você inicia a sua digestão, você vai ter a ação das incretinas, aumentando a secreção de insulina para justamente já preparar o organismo para o quê? Retirar o excesso de glicose do plasma, principalmente advindo da alimentação. E os fatores, né, nós temos ainda os fatores de crescimento semelhantes à insulina. Então, o principal dele é o IGF-1, né? Mas nós temos dois tipos, né? O IGF-1 e o IGF-2 são polipeptídeos estruturalmente relacionados à insulina, também são biomarcadores da função pancreática, então, principalmente eles são investigados na resistência insulínica. Esses hormônios, eles exibem efeitos metabólicos de promoção de crescimento semelhantes ao da insulina. Eles são muito presentes na época, na idade fetal e também no crescimento, então na puberdade. O IGF-1, que também vocês podem encontrar esse nome na literatura, o somatomedina C, é comum vocês encontrarem no laboratório, vocês terem uma requisição do médico solicitando, ele pode solicitar IGF-1 ou dosagem de somatomedina C, é a mesma coisa. Tá? É um fator de crescimento semelhante à insulina. É um importante mediador da ação do hormônio de crescimento e um dos principais reguladores do crescimento e da diferenciação celular. Então, o hormônio do crescimento, ele age de forma indireta, porque ele vai induzir a secreção, a ação do IGF-1, tá? A síntese de IGF-1, então, ele é dependente desse hormônio do crescimento, ocorre predominantemente no fígado. As ações do IGF são exercidas através de receptores específicos ou ainda do receptor de insulina. Então, por isso que ele é semelhante à insulina, porque ele tem uma cadeia peptídica semelhante, ele é capaz de ligar-se com afinidade ao mesmo receptor da insulina. O receptor IGF-1 está intimamente relacionado ao receptor de insulina na sua estrutura e além do que das suas propriedades bioquímicas. O papel fisiológico do IGF-2 ainda não é bem estabelecido. Então, agora a gente vai dar início aos hormônios contrarregulatórios. Os principais hormônios contrarregulatórios é o glucagon, a epinefrina, o hormônio do crescimento e ainda o cortisol. Eles têm ações opostas da insulina. Então, em contraparte, em oposição, se a insulina ela quer retirar o excesso de glicose, esses hormônios contrarreguladores eles vão aumentar a glicose plasmática. Eles vão aumentar a sua glicemia. Justamente, então, eles são catabólicos e aumentam ainda a produção de glicose hepática. Inicialmente, eles fazem isso pela degradação do glicogênio, né, da glicogenólise, e posteriormente eles estimulam a síntese de glicose, ou seja, a gliconeogênese pelos compostos não glicídicos, né? Gliconeogênese são a formação de glicose por compostos não glicídicos. O principal produto, né, o principal resultado dos hormônios contrarregulatórios é um aumento da glicemia, em oposição à insulina, né, que é a diminuição da glicemia. Então, o glucagon, ele é um polipeptídeo, então ele também é um hormônio de tipo peptídico, que também é produzido pelo pâncreas, mas nas células-alvo. O principal órgão-alvo é o fígado, onde ele se liga a receptores específicos e aumenta tanto a adenosina 5-monofosfato quanto o cálcio intracelulares. Esses dois sinalizadores, eles vão aumentar, eles vão induzir a liberação a ação daqueles segundo mensageiro para a sinalização e a ação do glucagon. O glucagon estimula a produção de glicose no fígado, primeiramente pela glicogenólise, ou seja, pela quebra da molécula de glicogênio, liberando moléculas de glicose, e pela formação de glicose a partir de compostos não glicídicos. Aumenta também a cetogênese, ou seja, a formação de corpos cetônicos pelo fígado. Um órgão-alvo menor é o tecido adiposo, onde o hormônio aumenta a lipólise, ou seja, a quebra de ácidos graxos, né, de triglicerol. Então, vocês lembram que a insulina, ela induz o quê? A produção de moléculas de triacilglicerol, de triglicerídeos. O glucagon faz o contrário, ele faz a lipólise, né? Então, a secreção de glucagon é principalmente regulada pela concentração de glicose no plasma. Então, ele é o principal hormônio que age aí no estado de jejum,
Então, no estado de jejum, você vai ter um aumento do glucagon porque você tem baixas concentrações de glicose, principalmente no jejum prolongado, né? E aqui está um quadrinho resumitivo, né? Então, o pâncreas libera glucagon. Esse pâncreas libera glucagon principalmente devido a concentrações baixas ou diminuição progressiva da concentração de glicose. No fígado, que é o principal órgão-alvo, ele vai produzir a glicose, né? Ele vai liberar, perdão, a glicose a partir da quebra da hidrólise do glicogênio. Então, vai quebrando aos poucos a molécula de glicogênio e, por fim, vai haver a liberação pelo fígado para a corrente sanguínea para a glicose. Então, o cérebro você está no jejum prolongado, você começa a sentir fome, às vezes você não se alimenta do tempo adequado, né? Ou então, né, você tem alguma deficiência nesse sentido, nesse processamento de alimento, alguma coisa do tipo, você vai fazer o quê? O seu glucagon vai começar a agir para liberar a glicose que está armazenada no fígado. O glucagon ele não age, não tem a capacidade de agir sobre o músculo esquelético. A gente sabe que o músculo esquelético também tem reserva de glicose na forma de glicogênio, tá bom? E o principal órgão-alvo é o fígado, tá bom? Ao contrário da insulina, que tem os principais órgãos-alvo, é o fígado, o tecido adiposo e o músculo esquelético. E aí você vai liberar essa glicose para essa glicose ficar disponível para os órgãos periféricos e para o cérebro. O efeito metabólico do glucagon. Então, a glicose, ela aí, né, vai estar diminuída, né? Então, você vai ter o quê? A quebra, a glicogenólise, né? Você vai induzir a glicogenólise, vai inibir a glicogênese, né? Ou seja, vai inibir a síntese do glicogênio. Aí você vai diminuindo a glicólise, você vai, né, aqui resgatar o lactato, a alanina, que são os principais substratos não glicídicos para a produção de glicose. Então, você vai aumentar a concentração de piruvato, você vai aumentar aqui o ciclo do ácido tricarboxílico, para justamente esse piruvato vai servir de substrato para a gliconeogênese. A acetilcoenzima A vai ser substrato para a formação dos corpos cetônicos, né? E tudo isso para, no fim, liberar a glicose no plasma, tá? Então, você vai liberar a glicose no plasma, primeiramente, pela glicogenólise, né? Pela quebra das moléculas de glicogênio. Em segundo, pela gliconeogênese, ou seja, aquele jejum mais prolongado, aquele jejum mais persistente. Então, já está aqui esgotando suas reservas de glicogênio, né? Aí você vai começar a produzir glicose por outras fontes, principalmente piruvato e glicerol. Então o piruvato ele tem como substrato principalmente o lactato e a alanina, que é um aminoácido. Então você começa a degradar proteínas, liberando a alanina para servir de substrato para o piruvato. O piruvato vai entrar no metabolismo para a formação da gliconeogênese. O glucagon então ele mobiliza, resumindo aqui, a glicose de qualquer fonte disponível, aumenta a lipólise, então você aumenta a quebra dos ácidos graxos e, consequentemente, aumenta a cetogênese a partir da acetilcoenzima A. A ação do glucagon é quase que exclusivamente confinada ao fígado. Um órgão-alvo menor é o tecido adiposo, né? Então, justamente para você, a gente viu que a primeira fonte, glicose, a segunda fonte, ácidos graxos, gordura. Se você já está esgotando glicose, você vai o quê? Recorrer à gordura, que é o tecido de armazenamento, são os tecidos, né? O tecido adiposo. Então, aí o glucagon também vai buscar a lipólise, né, para deixar esses triglicerídeos, esses ácidos graxos entrarem na serem fontes ou substratos para a gliconeogênese. Não existem receptores de glucagon nas células musculares. A glicogenólise no músculo é estimulada por outro hormônio anti-insulínico, que é a epinefrina, ou adrenalina.
A epinefrina ou adrenalina é um hormônio que é secretado, uma catecolamina secretada pela medula da adrenal. Então, a gente tem a adrenal ou suprarrenal, que são aquelas glândulas localizadas na parte superior dos rins. Tem 3 porções, né? A cápsula e a medula, né? E as zonas, a cápsula, o córtex e a medula. Então, tem vários hormônios, outros hormônios que são secretados e produzidos pelas suprarrenais. Então, na zona glomerulosa do córtex, a gente vai ter a produção de aldosterona. Na zona fasciculada, a produção da cortisona ou do cortisol. Na zona reticular, os hormônios sexuais, principalmente o DHE, ou a testosterona. E, por fim, na medula, a gente tem a produção da adrenalina e da noradrenalina. Tá? Então, a adrenalina é um dos principais hormônios contrarreguladores. Ela atua principalmente no fígado e no músculo esquelético. Seus efeitos metabólicos são semelhantes ao do glucagon, inibindo então a glicólise e a lipogênese, estimulando a gliconeogênese e também estimulando a lipólise. A epinefrina parece ter um papel-chave na contrarregulação da glicose quando a secreção de glucagon está prejudicada. Então, da mesma forma que há uma deficiência na produção de insulina no diabetes tipo 1, por causa de uma ação imunomediada de destruição das células beta, as células alfa também vão diminuir a sua ação, também vão ter lesão. Então, no indivíduo diabético também vai ter uma deficiência de glucagon e, consequentemente, o contrarregulador principal vai ser a epinefrina. Ela também é liberada, né, no estresse físico e emocional, ou também no exercício físico intenso, né? Então você vai ter uma descarga adrenérgica. O que que você vai fazer? Aumentar a sua glicose, né? Para que essa glicose esteja disponível aí nos tecidos periféricos para aquela situação de luta ou fuga. Então você tem que deixar o seu substrato de energia porque você vai precisar. Então, paciente que está muito estressado, passando por situações aí de tanto estresse físico, né, como um estresse emocional, você vai ter uma descarga de epinefrina e essa descarga de epinefrina vai liberar a glicose das suas reservas para disponível para o tecido periférico para suprir aquela demanda de luta ou fuga. Aí nós temos os outros dois contrarregulatórios, que é o hormônio do crescimento. Ele é secretado, né, pela glândula pituitária anterior. Ele tem a ação indireta pelos IGFs, né, que a gente viu nas slides anteriores. Estimula a gliconeogênese, aumenta a lipólise e antagoniza a captação de glicose pela insulina. O cortisol, ele é um outro hormônio liberado pelas suprarrenais ou adrenais, né? Mas em contrapartida ele é liberado pelo córtex adrenal em resposta ao hormônio adrenocorticotrófico, ao CTH. Então a gente tem um hormônio trófico, que é o ACTH, também aqui da glândula da hipófise, e o cortisol é o hormônio efetor. Ele estimula a gliconeogênese, aumenta a quebra de proteína e de gordura, e aí nós temos duas situações clínicas importantes. A síndrome de Cushing, que é aquela síndrome que o paciente faz uso de glicocorticoides, né, de medicamentos que são os anti-inflamatórios e esteroidais ao longo prazo, então é uma doença crônica que ao longo prazo ele vai desenvolver essa síndrome de Cushing. Essa é uma das síndromes, uma das causas, né, etiologias da síndrome de Cushing, mas também alguma outra doença, alguma outra causa que aumenta a concentração e produção de cortisol. Como, por exemplo, em tumores ou hiperplasia do córtex adrenal. E aí o paciente, ele torna-se hiperglicêmico, né? Então, o paciente que tem síndrome de Cushing, que faz uso de glicocorticoides externos, né, exógenos, como os famosos aí anti-inflamatórios esteroidais, então, prednisona, prednisolona, entre outros, né? Esses são talvez os principais, mas existe uma infinidade, né? Uma variedade grande de medicamentos corticoides, né? De anti-inflamatórios corticoides. E ao contrário, na doença de AIDS, o indivíduo tem uma insuficiência de adrenocortical, uma insuficiência adrenocortical causada pela destruição, pode ser uma doença de AIDS aí,
devido a uma toxicidade, né, uma infecção imunomediada, ou ainda uma atrofia do córtex adrenal. O paciente ele pode ter uma deficiência de ACTH, que é o hormônio trófico, e vai apresentar o contrário, hipoglicemia. Gente, tudo bem até aqui? Então, vamos dar continuidade. O diabetes, agora a gente vai falar um pouco, né, da fisiopatologia do diabetes. Como eu falei na aula anterior, ele é uma doença do metabolismo energético, é uma doença metabólica, que é caracterizada primeiramente pela hiperglicemia e posteriormente pela lesão vascular. Então, as principais complicações são as microvasculares, que são a retinopatia, a nefropatia e a neuropatia, mas também as complicações macrovasculares, principalmente as doenças cardiovasculares, pode culminar no AVC, né, no infarto agudo do miocárdio, na trombose venosa profunda, né, ou de vasos inferiores, de membros inferiores, tá? Então, nós temos aí a classificação do diabetes, como a gente já falou. Tipo 1, que é a destruição autoimune das células beta. O tipo 2 é em detrimento do comprometimento das células beta, a incapacidade das células beta em compensar a resistência à insulina e outros tipos, né? Então, há defeitos genéticos das células betas, síndromes raras de insuficiência à insulina, doenças do pâncreas exócrino. Então, por exemplo, na pancreatite aguda, como eu falei nesses slides anteriores, o paciente às vezes é muito comum, o paciente que tem uma dislipidemia grave, né? Então, paciente que tem triglicérides lá nas alturas, né, acima dos 400, às vezes dos 600. Então, esse paciente vai lesar o seu pâncreas exócrino, o paciente tem uma lesão das células e aí vai liberar lipase e amilase lá nas alturas, que são as enzimas digestivas principais do pâncreas, e esse paciente vai ter uma doença do pâncreas exócrino, mas que também pode levar a um distúrbio do metabolismo glicídico. Outras doenças endócrinas, como na acromegalia ou na síndrome de Cushing, no diabetes induzidos por fármacos, ou, né, por químicos, ou ainda nas infecções, então aqui na papeira ou na paratiroidite. Sim, né, porque esse vírus, né, que é responsável pela... Não é paratiroidite, não. Paratiroidite. A papeira, né? Eu esqueci o nome, não sei se é paratiroidite agora, mas é aquela, paratiroide, que vai aquela doença, aquele vírus, né, que tem tropismo por essas glândulas. Então você vai ter o aumento e pode descer para outras glândulas. Então pode atingir o pâncreas, os testículos. Então, se ele atingir um pâncreas, também pode ocasionar uma disfunção do metabolismo glicídico. Algumas síndromes raras, caracterizadas pela presença de anticorpos antirreceptor, também tem o diabetes associado a outras doenças genéticas, por exemplo, como acontece no síndrome de Down. E ainda a gente tem o diabetes gestacional, né? Anteriormente, o diabetes tipo 1 ele era conhecido como insulino dependente, ou diabetes infanto-juvenil, e o diabetes tipo 2 era aquele conhecido como não insulino dependente, ou diabetes do adulto. Isso caiu por terra, né? A gente sabe que há um aumento prevalência e da incidência do diabetes tipo 2 em indivíduos jovens e até em crianças. Alguns países já têm a inversão. Por exemplo, no Japão, a gente já tem mais pacientes com diabetes, né, crianças com diabetes tipo 2 do que diabetes tipo 1. Ao passo que o diabetes tipo 2 ele pode ser insulino-dependente também. Então, com o passar dos anos, né, aquele paciente que não faz controle rígido ou adequado, ele vai acabar desenvolvendo uma resistência à insulina tão grande que as células beta vão se exaurir e esse paciente começa a ter a necessidade de insulina, de reposição de insulina exógena. Então, o diabetes tipo 1 ele é uma doença autoimune. A suscetibilidade do diabetes tipo 1 ela é herdada, mas o modo de hereditariedade é complexo e não foi ainda definido. Então, é um terror dos geneticistas. Não tá, tem muitos componentes genéticos envolvidos, mas, né, existe uma certa
uma certa característica aí bem marcante, né, que é o desenvolvimento até pessoas abaixo de 35 anos com pico de incidência por volta dos 12 anos. Então aqui, por isso que antes era chamado de diabetes infanto-juvenil. Resulta da destruição autoimune mediada por células, então é uma uma autoimunidade celular, então principalmente monócitos e células T, né, que vão destruir as células beta secretoras que insulina no pâncreas. Então, se você não tem célula beta, né, se você lesiona, se você destrói as células beta do pâncreas, você não vai ter a produção de insulina. Se você não tem insulina, sua concentração de glicose plasmática vai estar alta, resultando, né? Então, por isso que a principal característica do diabetes é a hiperglicemia. As células alfa e delta são preservadas, mas a gente também tem, a gente viu nos slides anteriores, que a gente vai também ter uma certa deficiência do glucagon. Então, você pode, eventualmente, também lesionar ou lesar as células alfa, e como a gente sabe, você pode também exaurir essa produção de glucagon. A grande maioria dos pacientes, a destruição é mediada por células T, que aí você vai vai caracterizar o diabetes tipo 1A, ou diabetes imunomediada, e você vai ter o diabetes tipo 1 idiopático, ou diabetes tipo 1B, que é o DM1B. Então, o diabetes tipo 1, ele vai se classificar nessas outras duas subclassificações. Então, no diabetes tipo 1B, a destruição das células beta é devido a uma anomalia cromossômica ou um problema desconhecido em vez de qualquer processo autoimune. Tá? A maior prevalência do diabetes tipo 1A. Então, por isso que aqui já tá aqui reforçado, né? Já está em negrito que o diabetes tipo 1 é uma doença autoimune na sua maioria, mas também pode ser uma doença cromossômica que não tem um processo autoimune conhecido ou característico. Quais vão ser os estágios, né, do diabetes tipo 1? Então, no primeiro estágio, você vai ter uma normoglicemia, uma glicemia de jejum normal, um teste de tolerância pode já estar início aqui uma resistência à insulina, pode estar normal, e uma glicohemoglobina normal. Isso aqui é principalmente nos primeiros anos de vida. Com o passar dos anos, essa destruição ela é crônica, né? Então ela vai ser aos poucos, dependendo do anticorpo. Tem anticorpo que já é mais rápido, né? Então, às vezes, até o recém-nascido, né, dependendo do anticorpo, ele já nasce com uma deficiência aí, com um teste oral de glicose, ali, com uma resistência à insulina. No estágio 2, tem uma desglicemia. Então, os níveis glicêmicos começam a ser alterados. Vai ser compatível com o pré-diabetes. Então, a glicemia de jejum vai estar entre 100 e 125. Vai estar alterada no teste oral de tolerância à glicose. E a glicohemoglobina vai estar naquela faixa do pré-diabetes, de 5,7% a 6,4%. Não vai ter ainda os sintomas, nem no estágio 1, nem no estágio 2. Então, ainda é uma doença silenciosa. Isso, gente, varia caso a caso, dependendo do grau e da velocidade de destruição das células beta. Já quando os sintomas estão presentes, é quando você tem uma hiperglicemia evidente, de início recente. Então, aí você vai ter aqueles critérios clássicos para o diabetes, para o diagnóstico do diabetes, tá? Glicemia de jejum acima de 125, acima de 200 no teste oral de tolerância, ou a glicohemoglobina acima de 6,5. E aí você vai ter sintomas presentes, né? Então, a glicosúria, né? O pH, a diminuição do pH sanguíneo, polidipsia, poliúria, né? Você pode ter sintomas compatíveis com a hiperglicemia, inclusive a cetoacidose diabética. Cetoacidose diabética é muito comum, eu falei isso nos slides anteriores, eu quero que vocês gravem isso com muita
Propriedade. Cetoacidose diabética é uma complicação aguda do diabetes, complicação grave que pode levar o indivíduo à morte. É muito mais comum nos diabéticos tipo 1. E muitas das vezes, quando o indivíduo, né, não faz um acompanhamento regular com o pediatra, é um dos pontos iniciais do diagnóstico do diabetes. Às vezes o indivíduo só vai saber do diagnóstico do diabetes quando ele tem a complicação da cetoacidose diabética, quando ele vai ao hospital com sintomas graves e até em coma, vai fazer a investigação, o pH está baixo, glicose está alta, corpos cetônicos presentes na urina e corpos cetônicos aumentados no sangue, cetoacidose diabética. É reversível? Sim, depende do estágio, porque o paciente pode ir a coma, consequentemente morte. Então, é muito grave e é muito frequente. Então, eu trabalhei no pronto-socorro, né, do João 23 e a gente atendia o pronto-socorro do Hospital Infantil, era diário. Sempre tinha um, dois pacientes admitidos, né? Quando não tinha admitidos, eles estavam em acompanhamento por cetoacidose diabética. É mais comum no diabético tipo 1, mas também acontece no diabético tipo 2, aqueles que não fazem controle de glicose, que tem um péssimo controle e uma concentração de glicose muito alta. Então a gente vê na cetoacidose diabética concentrações de glicose acima de 400, acima de 500, acima de 700. Eu já peguei, gente, a gente pensa que a gente olha nos livros, é impossível. Na prática acontece. Concentração de glicose acima de 1000. Então, é muito grave, o paciente entra em cetoacidose diabética e pode ir a óbito. Então, o diabetes tipo 1A é a forma mais frequente do diabetes tipo 1, que é confirmada pela positividade de um ou mais autoanticorpos. Então, a gente sabe que o diabetes tipo 1A ele é imunomediado, então o paciente vai ter algum autoanticorpo. No tipo 1B, não. Embora a fisiopatologia não seja totalmente conhecida, envolve, além da predisposição genética, fatores ambientais que desencadeiam a resposta autoimune. Que fatores ambientais são esses? A dieta, né? Uma infecção, às vezes a gente viu que algumas infecções podem lesionar as células beta do pâncreas, então às vezes o paciente já tem uma predisposição genética e tem uma infecção, e isso acelera o desenvolvimento do diabetes tipo 1A, tá? Mas também os fatores ambientais, então os gêmeos que têm, né, pais diabéticos, eles também, muito provavelmente, os dois gêmeos são diabéticos tipo 1. E quais são os marcadores conhecidos de autoimunidade? Então, isso aqui você pode dosar, né, fazer a pesquisa desses anticorpos no laboratório. Anticorpo anti-ilhota, autoanticorpo anti-insulina, que é um dos mais comuns, o anti-anticorpo ilhota e o autoanticorpo anti-insulina. Temos ainda o anticorpo anti-descarboxilase do ácido glutâmico, que é o anti-GAD65, antitirosina fosfatase IA1, IA2 e IA1 e A2B, anticorpo antitransportador de zinco e antígenos associados a um insulinoma. Aqui não são anticorpos, mas eu coloquei aqui, né? São antígenos, esses antígenos que podem lesionar as células beta. IA2A e A2-beta-2. Diabetes mellitus tipo 1B é atribuído aos casos de DM1 nos quais os autoanticorpos não são detectáveis. É um diagnóstico difícil, porque a gente tem aquelas outras diabetes de origem genética, MOD, que a gente viu na aula passada. Então, às vezes, é um diagnóstico que é controverso, então é ambíguo, porque ele não tem autoanticorpo, mas ele tem uma destruição de célula beta e é insulino dependente, né, consequentemente. Então, é um diagnóstico um pouco impreciso, porque não tem autoanticorpos. Então, se você tem autoanticorpos, automaticamente você tem diabetes autoimune, então tipo 1A1, então bem classificado. E aí, de toda forma, são as mesmas recomendações terapêuticas do diabetes tipo 1A1. Então, reposição de insulina, controle da dieta, controle da glicemia, né, periodicamente, reposição e acompanhamento das complicações microvasculares e macrovasculares. Então, tudo bem, gente, até aqui, antes da gente iniciar o diabetes tipo 2? Ok, vamos seguir. A função da ilhota pancreática no diabetes tipo 2 se deteriora com o tempo, levando à progressão da doença.
No indivíduo saudável, você tem uma glicemia normal, né? Aqui a glicemia pós-prandial normal, respondendo bem, né? No estado de alimentado, você vai ter a secreção de insulina, essa insulina vai retirar o excesso de glicose do sangue, levar para as reservas, né? Aumentar a captação pelos tecidos periféricos, aumentar a lipogênese, o armazenamento na forma de gordura, tranquilo. A partir do momento que você tem um pré-diabetes, né, você já tem uma resposta, uma resistência à insulina, que a gente fala, né? Você tem a secreção da insulina, mas muitas das vezes né, você não tem a ação que é desejada da insulina. Tá? Então, na resistência à insulina, você percebe aqui que esse tracejado dessa linha rosa, ela é constante, ela vai estar sempre aumentada, mas você ainda está produzindo insulina, mas você tem uma resistência a ela. Então, os seus cotransportadores, os seus transportadores do tipo GLUT, as suas células não estão respondendo à concentração de insulina. E é isso é caracterizado a resistência periférica à insulina. Quando você tem um diabetes tipo 1 ou no diabetes tipo 2, que é muito de mau controle, você já tem uma destruição da célula beta, não interessa, a sua secreção de insulina não responde ao estado alimentado. Tá? E aí você tem uma deficiência na secreção da insulina. Tá? E, consequentemente, aqui tem também uma secreção de incretina que também não vai, sua insulina não vai responder. No pré-diabetes, você já pode ter alguma alteração microvascular, principalmente nefropatia ou retinopatia. Então, é muito preconizado que já em indivíduos pré-diabéticos, mesmo que não tenham diagnóstico estabelecido, você faz acompanhamento e, porventura, intervenção terapêutica nesses indivíduos para justamente retardar ou evitar as complicações microvasculares. Então, o paciente já faz rastreamento de doença renal, albuminúria, taxa de filtração glomerular. Esses pacientes têm que ter creatina sérica avaliada de forma frequente, né? O indivíduo evolui para o diabetes, aí você já tem as complicações macrovasculares, tá? Então, dois grandes defeitos patológicos são responsáveis pelo desenvolvimento da insulina. Primeiramente, a gente viu uma resistência à insulina. Então, você ainda tem uma produção de insulina normal, mas os seus tecidos, suas células não respondem satisfatoriamente a essa insulina. Por fim, essa resistência à insulina vai levar a uma disfunção da célula beta. Então, o pâncreas vai ser, né, levado, vai ser incapaz de produzir insulina suficiente para compensar a resistência à insulina. Ou seja, a sua concentração de glicose plasmática está tão elevada que seu pâncreas não está tendo capacidade de produzir insulina que supra, né, que retire esse excesso de glicose do sangue. Então, você está sempre, é como se você estivesse sempre no estado alimentado, porque sua glicemia ela não cai. Então, e é um ciclo vicioso, né? Sua hiperglicemia não cai, você força suas células beta a sempre secretar e produzir insulina, ao passo que mesmo você aumentando essa secreção de insulina, sua glicemia não cai por causa da resistência à insulina que foi estabelecida primeiramente. E isso leva a uma lesão de célula beta e, ao longo do tempo, isso leva à destruição de célula beta. Então, você vai ter além de a resistência à insulina, você vai ter uma disfunção da célula beta, você nem vai produzir mais insulina como anteriormente. E o que é resistência à insulina, né? A resistência à insulina é uma resposta biológica que diminuída, né, com concentrações normais de insulina circulante,
pode levar a um defeito, né? É um defeito na ação dessa insulina, ou seja, se ela se torna, ela não tem mais aquela capacidade de transportar adequadamente a glicose, então essa glicose fica em excesso no plasma e leva a síndrome de resistência à insulina. A resistência insulínica ou resistência à insulina é um dos sinais da síndrome de resistência à insulina, que é também conhecida como síndrome X ou a famosa síndrome metabólica. O que está envolvido nessa síndrome de resistência à insulina? Como eu falei, a puberdade, gestação e envelhecimento, porque na puberdade, na gestação, você tem aqueles estados hiperglicêmicos transitórios que eu falei. Então, a gente sabe que a insulina ela induz a diferenciação e crescimento celular. Então, na puberdade, na gestação, a gente tem isso. A própria placenta, ela produz alguns hormônios semelhantes que induzem uma resistência insulínica e também tem um crescimento fetal. Algumas etnias, isso eu já falei na aula passada, também induzem o paciente a ter uma predisposição devido à sua origem étnica e relacionada à hereditariedade. Os medicamentos corticóides, por exemplo, a gente já falou que podem induzir, né, aí a síndrome de Cushing, ou alguns inibidores de protease, doenças autoimunes, outras doenças como o lúpus, né? O paciente pode levar a alguma ação, uma ação deficiente, uma atividade, uma resposta biológica deficiente, outras, né, doenças autoimunes. Aí o paciente que tem doença autoimune, ele já usa corticoide, né? Então são coisas, por isso que está aqui o círculo aqui, um se sobrepondo ao outro. A obesidade é o principal, obesidade, dislipidemia, ou seja, pacientes têm uma alta ingesta calórica de gordura, hipertensão e diabetes tipo 2, aqui outras doenças metabólicas. Também está envolvido o SOP, né, a síndrome dos ovários policísticos, também uma doença metabólica que leva à resistência insulínica. Isso tudo, gente, esse conjunto todo pode levar a uma síndrome da resistência à insulina, uma síndrome metabólica, tá? Então, é muito importante que vocês conheçam esses fatores, porque isso é o dia a dia do farmacêutico. Então, você vai dispensar na sua farmácia medicamentos corticóides, então você vai ter que orientar ele, né, ao controle da sua glicemia, se ele já for diabético, então fazer um controle mais rigoroso. Na gestação, a gente sabe que a paciente ela pode ter uma predisposição ao diabetes gestacional, então ela também tem que ter esse acompanhamento. O paciente obeso que tem sobrepeso ou tem né, a obesidade abdominal, né, a gordura, acúmulo de gordura visceral. Paciente dislipidêmico, né, que tem aumento de triglicérides, aumento de colesterol ou diminuição de colesterol HDL, ou ainda aquelas dislipidemias familiares. Então, são pacientes de alto risco para o desenvolvimento do diabetes, porque ele já tem uma resistência à insulina. O hipertenso, o diabetes tipo 2, consequentemente, eles já têm uma resistência à insulina bem caracterizada. Nos processos autoimunes e no estresse, gente, indivíduos estressados, a gente sabe, tanto no estresse aí emocional, no estresse físico, você tem um aumento da adrenalina, então você pode ter uma resistência à insulina, né? Você vai estar aumentando a concentração de glicose, você tem aquele estado de ansiedade, aquela glicose todo o tempo, né? Aquele estresse, você tendo aquela resposta nervosa para aí as adrenais vão responder, não, está precisando de glicose, está precisando de glicose, está precisando de glicose. Então, vai sempre estar liberando glicose dos tecidos e não vai ser, não tem insulina que compense isso, né? A sua produção de insulina não vai conseguir compensar. Então, essa é a resistência insulínica que leva à síndrome de resistência à insulina, que é a síndrome metabólica, que leva ao diabetes tipo 2. Então, quais são os sinais aqui, né, os fatores de riscos principais? A resistência à insulina. No início, você vai ter uma hiperinsulinemia, então vai ter aumento da insulina plasmática. Obesidade, principalmente essa obesidade central, né, abdominal.
A dislipidemia, então, aqui a gente tem um soro de um paciente que tem dislipidemia, um soro lipêmico, então, altas taxas de ácidos graxos, quilomicrons, triglicérides aqui livres no plasma do paciente, o soro límpido, e esse, ó, a diferença, eu acho que vocês já viram um soro límpido, né? Mas olha aqui um soro leitoso, um soro lipêmico, né? Também, consequentemente, e a hipertensão, tá? São os principais aqui fatores que estão envolvidos na síndrome metabólica, caracterizando a síndrome metabólica. Então, a síndrome metabólica é diagnosticada se o indivíduo encontra 3 ou mais dos seguintes critérios. Tem divergências nesses critérios conforme a literatura, se você segue a OMS, esses critérios eu retirei da SBD, né, que é a Sociedade Brasileira de Diabetes. Então, qual o primeiro critério? A obesidade abdominal, que pode ser caracterizada como uma circunferência de cintura maior que 89 centímetros em mulheres ou 101 centímetros em homens. Então, aqui está falando só da obesidade abdominal, mas também leva em consideração o IMC, né? Porque a gordura central ela é mais de risco, de maior risco, mas a gordura total também tem um risco aí para resistência insulínica. Triglicérides acima de 150 miligramas por decilitro, então caracterizando uma dislipidemia, ou colesterol HDL abaixo de 50 para mulheres ou abaixo de 40 para homens. Então o paciente também tem uma dislipidemia, porque ele tem baixa concentração do HDL, que o HDL é o colesterol bom, né? O bom colesterol. Hipertensão, então, o paciente que tem uma pressão arterial maior que 130 por 85 milímetros de mercúrio, e a glicose em jejum maior que 110. Então, pré-diabetes, né? A gente sabe que esse paciente com 110 de glicose, ele está no estágio de pré-diabetes. Se ele tem 3 ou mais desses critérios aqui, é caracterizado, então, uma síndrome metabólica. No SOP, né, na síndrome dos ovários policísticos, também as mulheres têm aqui resistência insulínica e, consequentemente, uma síndrome metabólica por causa do SOP, né, da síndrome dos ovários policísticos. A perda progressiva da massa e da função de células betas é multifatorial. Então, o que leva à destruição, à disfunção da célula beta? A hiperglicemia, por causa da chamada glicotoxicidade. Então, essa concentração de glicose elevada, ela é tóxica para a célula. Isso leva também o paciente que tem uma hiperglicemia a um estresse oxidativo e inflamação. É sempre bom que vocês tenham em mente que o diabetes é uma doença inflamatória. Então, por quê? A gente viu que pacientes que têm circunferência gordura visceral. O tecido adiposo, ele é um tecido que tem uma alta capacidade de gerar citocinas inflamatórias, principalmente adipocinas, interleucina 6 e fator de necrose tumoral alfa, o TNF-alfa. Isso induz a inflamação, e a inflamação é o ponto inicial para qualquer disfunção e destruição celular. Isso agindo nas células beta leva à perda, né, a disfunção progressiva, levando ao diabetes tipo 2. Aumento do estresse oxidativo. A gente sabe que a glicose é um agente redutor, que em excesso pode glicar, pode se ligar covalentemente a outras proteínas, formando os famosos produtos de glicação, produtos finais de glicação avançada, levando ao estresse oxidativo. O estresse oxidativo é o ponto inicial de qualquer lesão celular, pode induzir apoptose, pode induzir necrose, aumento o estresse oxidativo, né, que é caracterizado pelos radicais livres, pelas espécies reativas de oxigênio, pelas espécies reativas de nitrogênio, também induz o fatores de transcrição que levam à inflamação. Então, aumenta a ativação do fator de transcrição, principalmente NF-κB, que é o fator de transcrição relacionado à síntese, né, de citocinas como IL-6, IL-1, TNF-alfa, entre outras. Então, o paciente diabético é um paciente inflamado. Aumento de ácidos graxos livres leva também à lipotoxicidade. Então, o LDL oxidado é extremamente reativo. Também tem a peroxidação lipídica. Se você tem aumento de ácidos graxos livres, esses ácidos graxos, esses triglicéridos vão ser substratos para a oxidação
e aí envolvida com estresse oxidativo. Então, é o que a gente chama de peroxidação lipídica, são lipídios de alto poder reativo, oxidativo, que podem lesionar as células. Por fim, a fibrilação amiloide, que é a deposição de proteínas do tipo amiloide na superfície de célula beta, levando à sua fibrose, sua destruição, substituição por tecido fibroso. Tecido fibroso não tem função biológica da célula de origem, da célula, né, anterior, então não tem produção de insulina. Então, isso é uma perda multifatorial, uma perda progressiva, principalmente decorrente do descontrole ou do mau controle da glicemia. O paciente diabético vai evoluir com a disfunção da célula beta? Sim. É um processo natural da doença. É o que a gente chama de história natural da doença, uma evolução da doença normal. O que a gente faz é retardar essa disfunção o máximo possível para que o paciente não apresente essas complicações micro e macrovasculares retardadas. Então, o que a gente tem observado é que pacientes cada vez mais jovens vêm apresentando infarto do miocárdio, AVC. Pacientes evoluem para diálise, então já vai para diálise às vezes muito jovem, tá? Então, pacientes que têm cegueira jovem, que têm neuropatia, que são jovens por conta do diabetes. E o que é o principal talvez, principal estratégia para evitar isso é o quê? O diagnóstico. Quanto mais cedo você faz o diagnóstico, mais cedo você faz o manejo e o tratamento, e você consegue retardar a evolução dessa doença. E a gente sabe que o quê? O diabetes é uma doença silenciosa. Até que você comece a desenvolver os primeiros sintomas, né? A polidipsia, a poliúria, né? Demora, você já é diabético há um tempo e não sabe. Então, por isso que o acompanhamento médico regular, medição frequente, né, periódica da sua glicemia, dos outros biomarcadores, como a hemoglobina glicada, faz necessária periodicamente durante um ano. Então, quantas vezes durante o ano, nesse ano de 2021, você já fez sua glicemia, na sua glicemia, quantas vezes? Sua glicada, quantas vezes você já fez? Sua medição dos seus, né, dos seus lipídios, seu perfil lipídico, quantas vezes por ano você costuma fazer? Tá? Então, é isso que tem que ser feito, o rastreio de forma mais eficaz e mais cedo possível. Aqui é só resumindo, né? O DM2, né? O diabetes tipo 2, ele aparece quando ocorre a disfunção da ilhota pancreática em indivíduos predispostos. Porque o diabetes tipo 2, ele não é autoimune, mas ele tem um componente genético importante. Então, filhos de pais diabéticos têm uma predisposição ao diabetes. Por quê? Em primeiro lugar, os fatores genéticos. Então, é muito, por exemplo, gêmeos, é a mesma coisa. Gêmeos que têm pais diabéticos, muito provavelmente os dois gêmeos, os dois irmãos, eles são diabéticos. Tá? Muito provavelmente porque tem fator genético que ainda não está totalmente esclarecido, sem falar que se a família tem hábitos alimentares, não pratica exercício, muito provavelmente isso perpetua para os filhos, né? Os filhos imitam, né, o comportamento dos pais. Então, muito provavelmente eles têm a mesma dieta, os mesmos hábitos. Por exemplo, filhos de pais tabagistas têm a probabilidade de se tornarem tabagistas. Filhos de pais alcoolistas também têm a probabilidade de serem alcoolistas. São outros fatores de risco para as doenças cardiovasculares. E também para o diabetes, né? Então, aqui, primeiramente, fatores ambientais, culminando, né, resultando numa resistência à insulina. Então, você tem uma captação reduzida de glicose pelos tecidos, consequentemente, você tem a necessidade de maior insulina. Então, maior trabalho das células betas. As células betas vão trabalhar de uma forma mais, tem uma demanda maior. Então, elas vão se exaurir, vai esgotar, até que chega um ponto que esgota, e aí você tem a disfunção e até a destruição dessas células beta. Então, no pâncreas normal, você tem insulina suficiente e glucagon apropriado, tolerância normal à glicose. No diabético, na resistência, não. Você tem um excesso de glucagon, uma deficiência progressiva de insulina. Olha como a morfologia aqui, a nível, né, histológico, é diferente do pâncreas normal para o pâncreas na disfunção.
consequentemente, pâncreas doente, intolerância à glicose, resistência à insulina, progressão para o DM2. Mas como o diabetes causa os danos vasculares? Que são os danos microvasculares, que a gente já falou, e os macrovasculares. A teoria principal é a formação dos AGEs, que são os produtos finais de glicação avançada. Então, os AGEs estão relacionados principalmente à capacidade desses compostos de modificar as propriedades químicas e funcionais das mais diversas estruturas biológicas. Eles estão relacionados no aumento do estresse oxidativo, alterações morfofuncionais e aumento da expressão de mediadores inflamatórios. Então, aquilo que eu falei, do paciente que é diabético, ele tem um aumento do estresse oxidativo, da produção de radicais livres e espécies reativas de oxigênio, que podem culminam no aumento da expressão de mediadores inflamatórios. Então, aumento do fator de transcrição NF-κB, que vai aumentar a produção de citocinas inflamatórias. Então, o tecido adiposo principalmente produz interleucina 6, fator de necrose tumoral alfa, adipocinas, né, que são citocinas inflamatórias, e isso vai culminar na modificação de estruturas intracelulares, que podem incluir aquelas, inclusive, relacionadas com a transcrição gênica, interação dos AGEs com proteínas da matriz extracelular, modificando a sinalização entre as proteínas da matriz e a célula, então vão interferir na sinalização celular, podendo levar a uma disfunção daquela célula. Se você reduz, se você perturba a sua sinalização celular, alguma coisa vai estar errada. Ou essa célula pode se dividir, né, pode aumentar a sua divisão, ou ela não vai ter, por exemplo, a sua cascata de fosforilação, né, a sua cascata de sinalização, ela não vai responder adequadamente. Então, se ela é uma célula secretória, ela não vai secretar de forma adequada, tá? E ainda a modificação de proteínas ou lipídios sanguíneos, e aqui a gente fala da hemoglobina glicada, que também é uma GE, que é produzida pela ligação, é um produto de glicação, e um dos lipídios sanguíneos também. Então, pacientes têm um LDL oxidado que é extremamente reativo. Gente, alguma dúvida até aqui? A aula vocês conseguiram ouvir direitinho, assistir corretamente? Deu para acompanhar? Como sempre, aqui, né, são as principais referências bibliográficas. Leiam, por favor, eu disponibilizei a diretriz da Sociedade Brasileira de Diabetes, né, de 2019, 2020. Então, é uma excelente fonte, né? E lá tem tudo, gente. Tem desde o diagnóstico, o tratamento, as complicações, lá tem todas essas fontes de informação. Eu perguntei na aula passada, eu acho que eu coloquei o livro do Tits, né, do Burt's, lá, que é o Fundamentos de Química Clínica, que é o que eu gosto mais de estudar, é um livro muito completo. Então, vocês podem utilizar, é o livro que eu disponibilizei lá no portal, no mural, mas existem outros, né? Tem um Mota, o Walter Mota, que é muito bom. Se eu tiver, eu não sei se eu tenho ele, mas se eu tiver, eu disponibilizo ele também. Ele é mais resumido, né, do que o TITS. O TITS é muito bom porque ele tem uma parte que fala sobre a fisiopatologia das doenças e depois ele também fala sobre os biomarcadores, então, de forma separada. Então, é muito um livro de consulta é o principal, talvez, livro de consulta para bioquímica clínica. Tudo bem, gente, até aqui? Alguém está assistindo a aula? Encerrar a gravação, tá? Obrigado aí a presença de vocês, a frequência. Vou encerrar agora a gravação. Espero que vocês tenham um bom dia, uma boa semana e que façam bons estudos. Obrigada. Não saiam da sala ainda.